Agora. Então, boa noite, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos felizes. O Coxa está em primeiro lugar na Série B e o Atlético passou para a semifinal da Sul-Americana, né? Tem alguém aqui que torce para o Paraná Clube? Me desculpe. Todo mundo Coxa e Atlético, né? Ótimo. Então vamos ficar todo mundo feliz esse final de semana feliz. O Paraná Clube vai se levantar de novo, não se preocupem com isso. É um clube grande, é um clube de tradição, vai se levantar de novo. Sem problema. Como o Coxa, né? Coxa cai pelas tabelas, mas sempre acaba se levantando de uma maneira ou outra, né? Eu sou Coxa. Bom, vamos lá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de análise ambiental. Semana passada a gente explicou um pouco sobre o que é meio ambiente, o que é poluição, como a gente deve encarar, e a gente terminou a aula mostrando, olha, isso é uma habilitação do biomédico. De semana passada para cá, eu recebi no meu Facebook um convite para assistir uma live sobre um sistema de biodigestão. Tem uma empresa aqui no Brasil que está representando uma empresa estrangeira que faz pequenos sistemas de biodigestão domiciliar. O que é biodigestão? É quando a matéria orgânica ela é decomposta por meio anaeróbico, sem oxigênio. Então, existem bactérias específicas, você vai juntando a matéria orgânica dentro de um vasilhame especial, daí tem bactérias que vão decompor a matéria orgânica sem uso do oxigênio. E uma das coisas que eles até sugerem para colocar ali é fezes de cachorro, né? Por exemplo, eu tenho bastante cachorro aqui, tem bastante fezes, eu vou lá e coloco lá dentro. E daí forma gás. Este gás, ele é muito parecido com o gás natural. O gás que a gente usa de botijão se chama GLP. Aliás, eu estava vendo uma reportagem que está R$ 90 o botijão de 13 quilos, né? Eu em casa não uso botijão de 13 quilos, eu uso aquele botijão de 45 quilos. Tá muito caro, gente. Tá muito caro. Mas eu estava vendo lá o produto que eles estavam vendendo, vai ter uma live para apresentar o produto, então você coloca matéria orgânica, folha, fruta e etc., num recipiente totalmente fechado, eles tiram o oxigênio e colocam bactérias anaeróbias ou anaeróbicas, tá? E daí começa a formar gás. E você pode canalizar esse gás para a tua casa, para usar no fogão, para usar no aquecedor. É um gás muito puro, tá? Mas por que o professor está falando isso? Porque a responsável por esse sistema aqui no Brasil é uma biomédica. Nossa, na hora que eu vi isso, eu me lembrei de vocês. Olha que legal, né? Ela não trabalha com análise ambiental, mas com um processo ambiental. Então, é mais uma área que os biomédicos podem trabalhar. E até, eu acho que vai muito mais longe do que isso, né? Que o biomédico ele pode fazer interface meio ambiente e saúde humana. Fazer essa ligação. Como que a saúde humana se relaciona com o meio ambiente onde que vivem aquelas pessoas? Então, isso é uma habilitação muito importante dentro da biomedicina. É lógico que a maioria vai para análises clínicas, vai para biomedicina estética e outras, mas é uma possibilidade e tem já muitos biomédicos brasileiros que estão indo para a área ambiental. Então, olha, mais um campo para vocês aí. Hoje, a gente vai dar continuidade ao assunto da aula passada, mas hoje a gente vai falar de legislação, lei. Professor, eu não sou advogado, estou estudando biomedicina, professor, não precisa dessas coisas. Precisa. É claro que quem pira com as leis é advogado. Então, meu filho está no segundo ano de direito. Ele é assim, até há pouquinho a gente estava conversando, porque o Bolsonaro vai, é, é, vai entrar com
pedido de investigação sobre o ministro do Supremo, pedindo o impeachment do ministro do Supremo, e daí isso e aquilo e tal. Eu estava conversando com meu filho, se pode, não pode, ele me dando umas dicas e etc. Quem pira com legislação é advogado, é a vida deles. Eles estão ali porque eles gostam e querem fazer a vida em cima disso, né? Mas assim, gente, todo mundo é submetido à legislação. Então, quando vocês vão dirigir, por que vocês dirigem do lado direito da rua? Por que vocês não dirigem do lado esquerdo? Aliás, por que vocês não dirigem no meio da rua? Ou melhor, por que vocês não dirigem na calçada? Qual que é o problema de dirigir na calçada? Eu não vejo nenhum problema. Por que vocês param o carro no sinal vermelho? Não, para mim, eu quero continuar andando com o sinal vermelho. E o sinal verde é para parar, para mim. Por que eu pago imposto? Né? Por que eu tenho que pagar IPTU da minha casa, IPVA do meu carro, imposto de renda? Por que eu tenho que fazer carteira de identidade? Eu não posso ficar desconhecido? Por que eu tenho que fazer CPF? Não posso ficar desconhecido? Ah, certidão de nascimento, gente. Ah, isso não dá mais. As leis, eu quero que vocês vejam que as leis existem em absolutamente tudo que a gente faz. Absolutamente tudo que a gente faz. Então, vocês, para entrarem na universidade, vocês precisavam ter cursado ensino básico e ensino médio. Sem cursar isso, tem que ter uma permissão especial, etc., e assim por diante. Qualquer coisa que a gente vai fazer na vida tem legislação. Tanto que eu sempre brinco, né, só para vocês fixarem muito bem, quando alguém nasce, ele só sabe de duas coisas na vida, que um dia vai morrer, que por enquanto não tem imortalidade, física, né, falando, não estou falando espiritual, ele vai morrer, e que entre o nascimento e a morte ele tem que seguir um monte de lei. Por mais que vocês não notem, a gente é cercado por lei. A gente tem que obedecer leis 24 horas por dia. Então a lei é básica. A lei é básica e ela serve exatamente para disciplinar. Olha, todo mundo vai andar pelo lado direito. Se o Klaus quiser andar pelo lado esquerdo da rua, ele vai bater. Ele vai matar alguém. Então a gente tem que inibir isso. Como? Através de lei. Uma outra coisa que eu falo sempre é o seguinte: já pensou um mundo sem lei? O que vocês acham de um mundo sem lei? Hein, gente? Natália, o que você acha de um mundo sem lei? Ah, ia ser uma bagunça, né, professor? Só bagunça? Um caos. Olha, Pablo, um caos, não um Klaus, por favor. Um caos, não um Klaus. Ia ser um caos mesmo, Pablo. Ia ser um caos mesmo. Então, eu quero que vocês vejam que, apesar da gente que não trabalha direto com legislação, só com legislação, como advogado trabalha, a legislação é básica, o direito é básico. Assim como a saúde é básica, a educação é básica, a gente trabalhar com legislação, a gente ter legislação e ter que obedecer à legislação, isto também é básico. Né? E não é diferente na área ambiental. Então, por exemplo, quem tem carro aqui, eu não sei se vocês sabem, mas o carro só pode emitir uma certa concentração de poluentes por quilômetro rodado. Ele não pode emitir mais do que isso. Até a Volkswagen, ela teve que pagar uma multa bilionária lá nos Estados Unidos porque ela estava quebrando a lei americana. Os carros da Volkswagen estavam poluindo mais do que a lei americana permitia. Eles enganaram lá os órgãos de fiscalização dos Estados Unidos, eles montaram um carro de tal maneira que eles conseguiram enganar os órgãos de fiscalização, e foi um serviço de proteção ao consumidor lá nos Estados Unidos que descobriu a artimanha da Volkswagen.
mas eles estavam poluindo acima. Tiveram que pagar bilhões de dólares em multa. Não é milhões de dólares em multa, bilhões. Né? Vocês viram o que aconteceu em 2015 em Mariana com a represa lá de rejeitos da Vale? Ou em 2018 em Brumadinho, que morreram quase 300 pessoas? Ainda estão procurando corpos em Brumadinho desde 2018. Então, para evitar tudo isso daí, a gente tem a legislação, e a legislação ambiental é extremamente importante. Já pensou se cada um pudesse jogar nos rios o que quisesse? Ou pudesse emitir partículas para o ar do jeito que quisesse? A gente não ia mais ter água para beber e não ia mais ter ar para respirar. Né? É complicado, então a gente precisa de legislação para disciplinar a sociedade. E é isso que a gente vai falar hoje. Eu vou dar uma geral sobre os principais atos normativos e tal, para vocês estarem por dentro do que acontece, mas muita coisa que eu vou falar hoje não é só para questão ambiental, é para o nosso dia a dia. Né? Então, gente, eu vou compartilhar com vocês aqui a nossa apresentação, ela já está lá no portal para vocês, já está acho que uns 2, 3 dias lá, já coloquei essa aula faz um bom tempo lá. E assim, então, hoje a gente vai falar sobre, deixa eu pegar a caneta aqui, a gente vai falar sobre legislação ambiental. E é muito importante, porque quando a gente fala de análise ambiental, a gente, meio caminho andado é legislação. Eu me lembro que uma vez eu comentei com uma colega minha lá, Dona Andrade, que infelizmente faleceu no final do ano passado, mais nova do que eu, teve um ataque cardíaco e faleceu, mas eu estava conversando com ela sobre a importância, ela também era da área ambiental, a importância da legislação ambiental para quem trabalha na área ambiental. Eu falei, poxa vida, Ju, eu acho que é uns 50%. Ela disse, não, Cláudio, você está enganado, é uns 70%. Então, quando a gente trabalha com análise ambiental, é básico legislação. Entendam isso, coloquem isso na cabeça. Aliás, no dia a dia, é básico legislação. E quando a gente está falando de legislação, qualquer área, a gente está falando do direito. Né? E o direito, ele é marcado basicamente com princípios e normas que são utilizadas para disciplinar o comportamento humano. Então, quando eu falo direito de trânsito, né, eu tenho que andar pelo lado direito. Vermelho é para parar, verde é para seguir. Quando tem a faixa de pedestres, tem que esperar o pedestre passar. Isso é direito de trânsito. Ou direito de família, casamento, união estável, o direito dos filhos, separação, divórcio e etc. Né? Ou direito industrial, ou direito civil, direito penal. Eu sempre estou falando de algum aspecto da vida em sociedade que eu quero disciplinar, que eu quero fazer com que as pessoas tenham um certo comportamento. Assim também tem na questão ambiental, e é o que a gente chama do direito ambiental. Então, o direito ambiental nada mais é, vocês já devem ter ouvido falar desse tal de direito ambiental, nada mais é do que um conjunto de princípios e de normas, que daí entram os atos normativos, que servem para disciplinar a vida em sociedade, visando proteger o meio ambiente, visando provocar menos impacto ambiental. E como qualquer área do direito, o direito ambiental também tem 4 pontos: os princípios, a legislação, a doutrina e a jurisprudência. Vamos começar com a jurisprudência. Jurisprudência diz respeito a decisões prévias. Por exemplo, um certo tribunal teve que julgar um certo assunto e chegou a uma conclusão. Ele vai publicar aquela conclusão. A partir daí,
se abre o que a gente chama de jurisprudência, onde que outros tribunais, outros advogados podem pegar aquela conclusão sobre um caso semelhante ao que ele está trabalhando agora e usar como exemplo. Doutrina é dada por especialistas. Então Então vai lá alguém muito famoso, que entende muito de certa área, de uma certa área da lei, e vai dar a interpretação dele. Por exemplo, o Alexandre de Moraes é um doutrinador em direito constitucional. O Temer, nosso antigo presidente, é um doutrinador em termos, na questão do direito constitucional também. Isto daqui, doutrina e jurisprudência, doutrina é para especialista, jurisprudência é para os tribunais. Esses aí a gente não se mete. O que a gente quer, ou o que a gente se mete, o que a gente precisa saber bastante, princípios e legislação. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar exatamente quais são os princípios do direito ambiental e falar um pouco da legislação ambiental em vigência aqui no Brasil. Então, o que é um princípio? O princípio é uma ideia básica. E a partir daquela ideia básica, a gente agrega, no caso do direito, vários atos normativos que vão refletir aquela ideia básica. Então, o princípio, ele dá base para toda a legislação. Ele diz assim, olha, para você fazer uma legislação de cunho ambiental, segue esses princípios, essas ideias básicas. É a mesma coisa como se fosse uma religião. Por exemplo, o cristianismo prega o amor, prega você ser ético, prega você ser generoso, prega a crença em Jesus, a crença na vida eterna. Esses são os princípios do cristianismo. A mesma coisa a gente pode fazer com a legislação. O direito ambiental tem princípios, onde que a partir daí a gente vai desenvolver um comportamento. Eu vou apresentar alguns desses princípios, e daí vocês podem até começar a imaginar, por isso que tem uma lei assim, tem uma lei assado, e etc. Por exemplo, tem o princípio do direito humano fundamental. Ele não é um princípio só do direito ambiental, tá? Ele é de todas as áreas do direito. Então, o ser humano, ele tem uma primazia sobre certos comportamentos que a sociedade pode fazer para acabar com o próprio ser humano. Então, o direito à vida é um direito humano fundamental. Eu tenho direito a sobreviver. O direito à saúde é um direito humano fundamental, assim como o direito ao meio ambiente sadio. Está no artigo 225 da Constituição Brasileira. E então esse princípio do direito humano fundamental, ele diz basicamente assim, o meio ambiente pertence a todos. Vocês sabiam que vocês são donos do meio ambiente? Professor, eu não posso pegar tudo. Não. Nós todos somos donos do meio ambiente. E daí a gente elege alguém, governo, tanto municipal, estadual quanto federal, para tomar conta do meio ambiente em nosso nome. Vou dar um exemplo prático para vocês, né? Alguém tem um papagaio em casa. Se esse papagaio for legalizado, né? Por favor, né? Se for ilegal, nem falem lá. Mas o papagaio é legalizado. Professor, eu comprei lá num criador legalizado pelo IBAMA, ele tem a anilha, né, aquele anelzinho na perna, com a identificação, está registrado no IBAMA, eu estou registrado no IBAMA, está tudo certinho. Professor. Aqui, R$5 de papagaio. Do princípio do direito humano fundamental, o papagaio, como ele é nativo,
ele é da sociedade. O IBAMA pode vir lá e tirar o teu papagaio, mas eu paguei, tá tudo certo, pode. E não vai fazer isso, porque tem uma legislação disciplinando. Não vai fazer isso. Ao contrário, se dá com espécies não nativas. Ah, eu tenho cachorro. O cachorro é meu. Só pode tirar o cachorro de mim se provar que eu fiz maus tratos. Mas o cachorro é meu. Eu tenho provas. Está aqui o cachorro. O cachorro é meu. Tá? Por quê? O cachorro não é nativo. Agora, com qualquer animal nativo, que seja do Brasil, a espécie seja originária do Brasil, daí ele pertence à sociedade. O que a sociedade dá para você que tem o papagaio lá? Ela te dá a posse do papagaio. Olha, você pode ficar com o papagaio, sem problema. Mas o papagaio não é teu. Você não pagou o papagaio, você pagou a posse do papagaio lá no criador, legalizado no IBAMA. Direito humano fundamental. Nesse caso, ligado ao direito ambiental, significa que o meio ambiente pertence a todos. O direito democrático, também de outras áreas do direito, então todos têm direito à informação e participação na elaboração de políticas públicas ambientais. Tá? O que significa isso? Que eu posso falar, que eu posso expressar a minha opinião, que eu posso reivindicar algo que entra na lei e assim por diante. Isso se dá como? Através de audiências públicas, ação popular, ação civil pública e assim por diante. Então, eu, como cidadão, tenho direito a, olha, não quero que construam aquela usina nuclear em tal lugar. Eu tenho direito a falar isso. Só que daí, é claro, isso vai ser resolvido por instâncias mais altas, levando em conta o que a população quer. Então, por exemplo, digamos que queiram fazer uma usina nuclear em Curitiba. A população tem o direito de ir lá dizer, não, eu não quero. Daí os governantes podem até pedir um plebiscito, né? Onde que a gente vai para as urnas, tem que responder, você quer uma usina nuclear em Curitiba, sim ou não? Marca sim ou não. Se a maioria marcar sim, a usina vai ser construída. Se a maioria marcar não, a usina não vai ser construída. Esse é o princípio democrático. Daí tem dois princípios bem legais, gente, que a gente tem que pensar bem. O princípio da precaução e o princípio da prevenção. E eles são coisas diferentes. Nós temos que prestar bem atenção. Olha, prestar bem atenção. Precaução. Precaução. Né? Eu sempre digo assim, por exemplo, se você não sabe se aquele cachorro é bonzinho ou não, não chegue perto do cachorro. Se você não sabe se ele é bonzinho ou não, não chegue perto do cachorro. Simples assim. Você vai tomar cuidado. Então, assim, o princípio da precaução diz: só pode mexer no meio ambiente caso se saiba que não vai causar reação adversa. Se tiver dúvida, não pode mexer no meio ambiente. E esse era o caso durante muitos anos dos transgênicos, né? Milho, soja transgênica, né? Eu posso jogar algo no meio ambiente que eu não sei o que é, que eu não sei que impacto vai causar? Não. Se eu não sei o que vai causar, então eu não faço. É a precaução. Precaução. É diferente do que prevenção. E qual que é a diferença básica entre precaução e prevenção? Na prevenção, eu conheço quais os impactos que eu vou causar. E daí, conhecendo os impactos que eu vou causar, eu vou tomar iniciativas para que aqueles impactos nunca se tornem realidade. É o caso do licenciamento ambiental, a gente até vai ver na aula de hoje, e o caso do estudo de impacto ambiental, ou EIA, que é o seguinte, eu até coloquei uma foto aqui de uma plataforma de petróleo. Aí eu quero instalar uma plataforma de petróleo. Bom, eu não sei o que a plataforma vai causar no meio ambiente. Vamos estudar? Então vamos fazer um estudo de impacto ambiental?
E daí, antes da plataforma ser instalada, eu vou lá e vejo o que é a plataforma. Eu faço um exercício de imaginação, a partir do conhecimento que já temos, sobre a plataforma e sobre o meio ambiente onde que a plataforma vai ser instalada. E daí eu tomo cuidados ao instalar a plataforma que não aconteça nada de errado. Esse é o princípio da prevenção. Então, vamos pegar a caneta aqui, ó. Precaução. Não sei o que pode acontecer, não sei o que pode acontecer, então não faço. O princípio da prevenção. Eu sei o que pode acontecer. Eu sei o que pode acontecer. Então, tomo medidas preventivas. Essa diferença entre os dois é muito importante, porque boa parte do direito ambiental brasileiro está nesses dois princípios. Princípio da precaução, não sei o que pode acontecer, então simplesmente não faço. E o princípio da prevenção, eu vou estudar o que pode acontecer, eu vou descobrir o que pode acontecer. Daí, sabendo o que pode acontecer, eu tomo medidas preventivas. Legal, né? Inteligente isso, né, pessoal? Eu gosto muito. Princípio da responsabilidade. Ele diz mais ou menos o seguinte, gente. Fez a porcaria, você vai pagar pela porcaria, meu amigo. Fez a porcaria, agora se dane. Você vai ser responsabilizado. Problema é seu. Então, o poluidor responde por suas ações ou omissões em prejuízo ao meio ambiente. E está lá na lei de crimes ambientais. Eu não vou me lembrar do número da lei, mas ela é de 1998. Então, por exemplo, desmatamento. Se você fez um desmatamento ilegal, está lá previsto na lei de crimes ambientais. Inclusive, ela dá dosimetria. De tanto a tantos anos preso, tal quantidade de multa e assim por diante. Tráfico de animais é um outro problema muito sério. Não sei se vocês sabem, tráfico de animais é um dos negócios mais rentosos que existem no mundo. Depois de tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de órgãos, principalmente daí também entra mulheres, e tráfico, daí vem tráfico de animais. Qual é a união entre todos eles? Todos são ilegais. Todos são ilegais. E tráfico de animais é uma tristeza, que algumas vezes, aí tem uma foto de filhotes de papagaio, os caras colocam 100 filhotes de papagaio numa caixinha, e tem gente que manda pelo correio, tá? E daí chega do outro lado 10 filhotes, 5 filhotes dos 100, o resto tudo morto. Então, o tráfico de animais, que ele é feito de modo ilegal, né, ilegal, ele tende a matar muitos, muitos, muitos animais. Ah, mas daí, professor, posso viajar com o meu cachorro? Pode. Eu já fui para a Europa com cachorro. Fui e voltei da Europa com cachorro. Mas daí você tem toda uma permissão, daí a caixa tem que ser assim, assado, nessa condição. Você tem que reservar para o cachorro um mês antes, e etc. E tem um quilo de papel, daí tem um monte de exame que os cachorros têm que fazer, de raiva, disso, daquilo, e etc. Mas daí é legalizado. Eu estou falando do ilegal. E daí entra na lei de crimes ambientais. Meu amigo, fez a porcaria, você tem que pagar. É isso que fala a lei de crimes ambientais. Daí a gente tem o princípio do usuário pagador e do poluidor pagador. E eles também são muito semelhantes. Eles se complementam. O usuário pagador é assim. Vamos dar um exemplo do usuário pagador do dia a dia de vocês. Conta de água.
Como assim, professor? Conta de água, usuário, pagador? É que até alguns anos atrás, quando você recebia lá a conta da Sanepar para pagar, e hoje está ficando cara essa conta, né, gente? Está ficando cara essa conta. Você recebia a conta, o que constava ali? Constava o trabalho que a Sanepar teve de puxar a água, limpar a água e levar até a tua casa. E os impostos, é claro, né? Imposto é lei, a gente tem que pagar. Hoje em dia, vocês não sabem, mas existe um valor muito, muito, muito pequeno. Tanto que não tem nem como colocar, discriminar ele na conta. Porque ele é 0,0000000, um monte de zero, 1 centavo por metro cúbico de água. Onde que você paga pelo direito de tirar a água do meio ambiente. E essa quantia não vai para a Sanepar, vai para os comitês das bacias hidrográficas. Vocês se lembram do colégio? Bacia hidrográfica é o rio principal e os afluentes, né? Então, hoje nós temos muitos rios aqui no Brasil que têm comitês de bacia hidrográfica, eles recebem esse dinheiro e serve. O dinheiro serve para plantar árvore, para fazer educação ambiental, para desviar esgoto que está indo no rio, para manter o meio ambiente limpo. Então, isso é o princípio do usuário pagador. Você tem que pagar para poder usar aquele recurso natural. A mesma coisa na energia. Hoje a energia também tem embutido um valor que é baseado no princípio do usuário pagador. E o princípio do poluidor pagador, né? Esse está junto com o princípio da responsabilidade. Aliás, esses dois também. É o seguinte, fez porcaria, tem que pagar pela porcaria. Então, é mais ou menos o seguinte. Eu quero jogar meu esgoto no rio. Posso? Poder não pode, mas você pode pagar para fazer isso. Professor? Dá? O problema é quanto você vai pagar. Então, uma empresa hoje, se ela for decidir por pagar pelo direito de poluir, ela vai ter que gastar muito dinheiro. É mais fácil ela construir um sistema de tratamento do seu esgoto do que pagar para poder poluir. Esse é o princípio do usuário, do poluidor pagador. A gente também tem o princípio do limite, onde a administração pública, daí entra a prefeitura, o governo do estado, o governo federal e todo o poder legislativo e todos os órgãos de proteção ambiental. Então, Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados estaduais, federais e Senado, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Instituto de Água e Terra, que é o Instituto estadual aqui no Paraná de proteção ambiental, e o IBAMA e o ICMBio, e também o Ministério do Meio Ambiente a nível federal. Então, o princípio do limite diz que toda administração pública ela tem uma obrigação de dizer o seguinte: olha, você pode poluir até tanto, não mais do que isso. Se você poluir mais do que isso, você vai ganhar multa, você pode ser preso. Então, a administração pública tem que colocar um limite até onde a gente pode ir. É a mesma coisa quando eles colocam limite de velocidade na rua, né? Agora, Curitiba deu a mania dos 50 km por hora, né? Então, tudo que é lugar, 50 km por hora. Ótimo, sem problema. É o princípio do limite. A prefeitura está dizendo que nessa rua você pode andar só até 50 km por hora. A gente pega a mesma coisa e faz no meio ambiente. Então, emissão de partículas no ar, ruído. Eu até vi hoje um post que é o irmão de uma conhecida minha, ele também trabalha com isso, e ele estava falando sobre ruído. Então, hoje, tem aqui no Brasil aquela ideia que você só pode fazer barulho até as 22 horas, né? Depois não pode fazer mais barulho. Não, a legislação nova, ela fala em qualquer horário do dia. Qualquer horário do dia.
Então, tem um limite máximo de decibéis que você pode fazer de barulho. Decibéis são as unidades que a gente usa para medir barulho, né? Por exemplo, 110 decibéis é um avião. Quase que estoura o tímpano de uma pessoa, né? No dia a dia, eu até tenho aqui, deixa eu ver se eu ainda tenho, não me lembro se eu ainda tenho, um aplicativo no meu celular exatamente eu acho que eu não tenho mais. Um aplicativo no meu celular exatamente para... tenho, decibelímetro. Então aqui eu estou abrindo, não sei se vocês estão vendo o meu decibelímetro. Estão vendo aqui no meu celular, pessoal, o decibelímetro? Tem até uma propaganda aqui. Estão vendo aqui? Alguém abre abre o microfone e fala. Tá muito baixo. Mais alto, mais alto. Agora dá? Não, mais alto. Assim? Aí. Olha aqui, ó. Estão vendo o meu decibelímetro? E está mudando ali a leitura, ó, 80 decibéis. Ó, 20 decibéis. Agora já subiu de novo. Então você mede aqui. Então ele fala 180 decibéis é uma nave espacial, 130 é um motor de avião, 120 é o limite da dor no ouvido, que equivale a um trovão, etc. Agora eu estou falando em torno de 70 decibéis, que é o trânsito local, toque do telefone. Entre 70 e 80 é rua movimentada, alarme de carro e assim por diante. Colocar aqui do lado, o professor grita, né? Isso, hoje em dia, a gente tem um limite para o dia inteiro. Só que de noite esse limite ainda abaixa mais ainda. Então, durante o dia, eu acho que é 90 ou 100 decibéis, e à noite baixa para 60, 70 decibéis. Então, o princípio do limite, ele diz quanto você pode fazer em relação ao meio ambiente. É a mesma coisa os poluentes do teu carro. Lá tem uma lei dizendo que você pode emitir tanto, o máximo de tantos poluentes. Isso é o princípio do limite. Esses são alguns princípios que a gente usa no direito ambiental. E esses princípios, pessoal, eles dão base para toda a legislação ambiental, tá? Para toda a legislação ambiental. Alguma pergunta até agora, gente? Alguma dúvida até o momento? Não, professor. Agora eu quero ver se vocês conhecem como a sociedade se comporta, né? Eu falei para vocês que a legislação, ela existe para delimitar o comportamento da sociedade, para levar a sociedade a se comportar de uma certa maneira. Mas o que é essa tal de legislação? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando fala de legislação é que existem diferentes... Deixa eu pegar minha caneta aqui. Existem diferentes atos normativos. Que, por exemplo, primeiro a Constituição, tem leis, tem portarias e assim por diante. Tem um ato normativo que a gente ouve o tempo todo, né? Quem vê notícias sabe, a tal da medida provisória e assim por diante. Pelo próprio nome, atos normativos, vocês já podem imaginar que são coisas escritas para disciplinar o comportamento da sociedade. E o mais alto de todos é a Constituição de um país. A gente fala que a Constituição é a lei fundamental de um país. Tanto que, só de curiosidade, gente, só de curiosidade mesmo, tá? Tem nada a ver. Mas em alemão, Constituição se chama Grundgesetz. Eu acho que é assim que se escreve. Não, não é assim. Deixa eu apagar aqui. Alemão é meio complicado, gente. Até eu que falo alemão tenho uma certa complicação.
Eu acho que é assim. Bom, tanto faz. Grundgesetz. Grund é fundamental, Gesetz é lei. Então, a palavra Constituição em alemão denota bem isso. Lei fundamental, lei básica. Só que a Constituição, ela é normalmente curta, com exceção da nossa, que já atingiu mais de 400 artigos, mas ela é normalmente curta. Ela dá grandes ideias, assim, ideias básicas. A Constituição americana tem 13 artigos. 13. 13 artigos. E daí teve outros que foram colocados ao longo do tempo, mas não são muitos. Não chega a 30 no total. A Constituição brasileira tem mais de 400 artigos. Mas o que é isso? É mais ou menos dizer assim, olha, isso daqui mostra como que vai funcionar o país em termos gerais. Só que a Constituição mostra em termos gerais. E eu preciso especificar isso. Então, eu vou fazer através de outros atos normativos. Mas a Constituição é básica. Tanto que quando uma lei ela vai entrar em trâmite no Congresso Nacional, por exemplo, a primeira lugar que ela tem que passar é a Comissão de Constituição e Justiça. Então, vão uma série de deputados, uma série de senadores, e vão analisar. Esta lei vai contra a, a, a Constituição. Se ela vai contra a Constituição, então para por aí. Essa lei é anticonstitucional. Isso aconteceu agora, eu quero dar um exemplo, mas eu não estou fazendo julgamento ideológico nenhum. Por favor, gente, é só dar um exemplo. Que vocês viram agora, acontecer semana passada, para voto impresso. O caso do voto impresso, ele está ligado à eleição, então ele é uma matéria constitucional. Ele está descrito lá na Constituição como vai ser o voto. Como ele está escrito de outra maneira, para a gente inserir o voto impresso no dia a dia, nas eleições, a gente precisa fazer uma emenda, um projeto de emenda à Constituição, que daí eles chamam de PEC, Projeto de Emenda à Constituição. Por quê? Para inserir o voto impresso, a gente tem que mudar a Constituição, não é uma lei normal. E para mudar a Constituição, daí você precisa 2/3 dos deputados, 2/3 dos senadores, e cada um vai votar 2 vezes. Mas é o seguinte, antes de ir para a votação, ele passou pela Comissão de Constituição e Justiça do Congresso Nacional. E a Comissão de Constituição e Justiça disse, isto é anticonstitucional. Nesse caso, devia parar por aí, não devia seguir adiante. Mas o presidente da Câmara de Deputados, ele quis colocar em votação aberta para todos os deputados federais. Teve mais gente votou pelo voto impresso do que contra o voto impresso. Qual que foi o problema? Por que o voto impresso não passou? Porque ele precisava de 2/3 dos deputados e não chegou em 2/3, tá? Isso é uma matéria constitucional. Então, para mudar a Constituição, ele teria que ter 2/3 dos votos e não teve. Mas a própria Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Deputados Federais falou que aquilo é uma matéria anticonstitucional. Então, a Constituição é a primeira e mais importante lei. Todas as outras vêm abaixo da Constituição. O tipo mais comum de ato normativo é chamado lei ordinária. Exatamente pelo próprio nome, lei ordinária. Se faz o tempo todo. É um ato normativo primário que dita normas gerais e abstratas. Olha que bonito, gente, para vocês colocarem lá em um artigo ou falarem para alguém. Quando alguém vier discutir com vocês, vocês falam assim, você sabe o que é uma lei ordinária? Não sei. É o resultado da decisão de se criar um novo direito, decisão esta que deve vir daquele órgão a que a Constituição concede esse poder, o poder legislativo. Por isso, lei ordinária é chamado de um ato legislativo típico.
o cara vai bater em vocês, porque está achando que está xingando vocês, né? Mas o que é uma lei ordinária? É uma lei que pode ter iniciativa de qualquer pessoa, desde o presidente da pessoa até o cidadão comum como eu e você, mas tem que passar pelo poder legislativo. Então, isso é tanto a Câmara de Vereadores, deputados estaduais, deputados federais e Senado. É lógico que vai depender da onde que vai ser aplicada a lei. Se é uma lei só para Curitiba, pela Câmara de Vereadores e assim por diante. E como ela funciona? Então, assim, um deputado, por exemplo, um vereador, ele cria o projeto de lei. A iniciativa pode ser minha, só que eu tenho que levar lá para o vereador ou para o deputado federal e ele vai criar um projeto de lei que eles chamam PL. Daí vai ser votado na Câmara de Deputados. Aqui ele pode receber, ele vai sofrer exame e daí ele pode receber emendas. Ele pode ser emendado, mais coisa ser colocada e coisa ser tirada. Daí eles têm que votar 2 vezes. Tem que votar uma vez, depois de 2, 3 dias vota outra vez. Daí vai para o Senado. O Senado também vai fazer o exame e daí também pode fazer emendas. Olha só. E daí ele também tem que votar 2 vezes. Mas detalhe, se o Senado fizer emendas, tem que voltar para a Câmara de Deputados e começar todo o processo de novo. Digamos que passou tudo certinho pela Câmara de Deputados, Senado, vai para o presidente da República. E daí ele vai ou sancionar, está aqui, ou vetar, está aqui. Sancionar é dizer, legal, tudo certo, passa. E daí, depois que ele sancionou, vai para promulgação, e daí publica em Diário Oficial, e está valendo, tá? Mas se o presidente não gostou de alguma coisa, ele vai vetar. Só que o Congresso pode derrubar o veto do presidente. Isso significa que quando o presidente veta, ele volta para o Congresso e o Congresso pode aceitar ou não os vetos. Professor, mas isso não tem fim. Não, não tem fim. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma lei específica sobre resíduos sólidos no Brasil, demorou 17 anos para ser aprovada. 17 anos para ser aprovada. Foi aprovada em 2010. Inclusive, ela foi promulgada no dia do meu aniversário, 2 de agosto de 2010. Tá? Então, por isso que algumas leis demoram tanto para chegar e serem publicadas em Diário Oficial e valerem. Tá? Porque tem toda uma negociação. E isto é política. Isto é democracia. Agora, se a gente vive em um país ditatorial, a gente tem outros tipos de lei. Por exemplo, a lei delegada. A lei delegada é o seguinte: o Congresso do país diz para o presidente: olha, meu presidente querido, você pode fazer qualquer lei que se quiser. Então, o Congresso delega poderes ao presidente, dá poderes ao presidente para ele fazer a lei que ele quiser. Isso é típico de países. Ou está tendo uma emergência gigantesca, ou país ditatorial. Por exemplo, Venezuela faz isso. Venezuela é uma ditadura. Tem ditadura de direita, tem ditadura de esquerda, tem ditadura religiosa, por exemplo, o Talibã, agora no Afeganistão, né? Tem vários tipos de ditadura. A ditadura, ela se compreende pela supressão dos direitos da sociedade. O ditador é que manda. A sociedade tem que se comportar conforme o ditador quer. Então, acontece lei delegada na Venezuela. O que é isso? O Congresso venezuelano disse para o presidente lá: olha, você pode fazer a lei que você quiser. Eu não tenho conhecimento de lei delegada aqui no Brasil.
Daí nós temos também a lei complementar. Eu falei para vocês que a Constituição brasileira, ela só dá o comportamento geral. Para saber detalhes, eu preciso fazer uma nova lei para regulamentar o que a Constituição fala. Por isso a gente tem a lei complementar. Ela complementa a Constituição brasileira. A gente também tem um outro ato normativo chamado medida provisória. Vocês devem estar ouvindo falar muito, né, da medida provisória. A medida provisória existe aqui no Brasil para caso de emergência, né? Por exemplo, dá um furacão, dá um tsunami, dá um terremoto, matou muita gente, destruiu cidades e etc. Daí o governo precisa ajudar essas pessoas. Mas não dá para pegar dinheiro do bolso e dar lá. Tem que fazer uma lei, tem que provar da onde que sai o dinheiro e tudo mais, para quem que vai. Então o governo pode fazer uma medida provisória. O que significa isso? O governo fez a medida provisória, publicou, ela já está valendo. Ela já vale. Só que não é bem assim. Não é bem assim. Ela só vale por um determinado tempo. Então, entre 90 e 120 dias. Se chegou no final desse tempo, o Congresso ainda não aprovou, a medida provisória perde a eficácia dela. Ela deixa de existir. Simplesmente deixa de existir. Para ela continuar existindo, o Congresso Nacional tem que votar ela em até 120 dias, 90 mais 30, prorrogáveis mais 30. Já teve tempos que foi 90 dias, mais 120, etc. Mas é assim, Congresso Nacional vota dentro desse prazo, daí ele vira uma lei. E continua valendo, tá? O problema é que medida provisória é só para caso de relevância e urgência. E os nossos governos, desde Fernando Henrique, começou um pouquinho com o Fernando Henrique, Lula começou a usar mais, Dilma começou a usar mais ainda, Temer começou a usar mais ainda, e daí agora o Bolsonaro também está usando da medida provisória. A medida provisória é quase como se fosse uma ditadura, gente. O presidente faz o que ele quer, independente do Congresso. Mas a diferença para uma ditadura é que se o Congresso não votar em certo número de dias, em um período de tempo, vai cair. É azar do presidente. Isso aconteceu uma vez com o Lula, que ele queria unir a Receita Federal com o setor de arrecadação do INSS. A ideia até que era interessante, mas ele fez isso através de medida provisória e o Congresso não aceitou. Então ele gastou milhões para unir fisicamente a Receita Federal com o setor de arrecadação do INSS e o Congresso não transformou em lei, não votou. O que aconteceu? Ele teve que separar de novo, né? Então, assim, o ideal é que se negociem leis ordinárias com o Congresso, o governo negociando com o Congresso, lembrando que tanto o presidente quanto os congressistas, deputados federais e senadores, quem escolhe é o povo. Eles negociam em nome do povo. Eles têm que saber o que é melhor para o povo, o que o povo quer. Daí eles vão negociar para conseguir ou não aquilo. E daí tem outros dois tipos de atos normativos que a gente usa, ou que acontece muito na área ambiental, que é resolução e portaria. O que é mais ou menos isso? Então, eu tenho um órgão de proteção ambiental qualquer. Órgão de proteção ambiental. Como se fosse, por exemplo, a gente pode pegar o IBAMA, o Instituto Água e Terra aqui do Paraná, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e assim por diante. Eles querem disciplinar alguma coisa relacionada ao meio ambiente, que não precisa ser lei. O que eles fazem? Eles emitem resoluções e portarias, que têm força de lei
só que não precisa passar pelo Poder Legislativo. Câmara de Vereadores, deputados estaduais, federais e Senado. Tá? Então, isso é normalmente o princípio do limite, onde que a administração pública regula os limites máximos e mínimos de poluição, por exemplo, a questão do ruído, poluição do solo. Aqui em Curitiba nós temos uma legislação específica para a poluição do solo, de 2004, né? E assim por diante. No caso de Curitiba é lei, tá? Mas poderia ser uma resolução, poderia ser uma portaria. Outra coisa que eles usam muito, resolução e portaria, é para complementar o que uma lei fala. Se uma lei ela for incompleta, eu vi que precisa mais alguma coisa, então a Secretaria Municipal do Meio Ambiente pode fazer uma resolução ou uma portaria para complementar aquilo. E é assim que funciona. Qual é o ato normativo mais importante de todos? A Constituição. Depois vem as leis ordinárias, as leis delegadas, que aqui no Brasil eu nunca vi, medidas provisórias, decretos, resoluções e portarias, e daí, por fim, contratos, que entre pessoa jurídica ou pessoa física, e sentenças, que é o poder judiciário. Tá? É assim que é a pirâmide, a hierarquia da legislação aqui no Brasil. E é interessante porque a gente tem aqui, o Brasil é uma federação, é uma união. Na verdade, o Brasil é um país municipalista, onde que o município é a célula básica do grande tecido da nação. Então, começa pelo município, vai para o estado, depois vai para a União. Tá? Só que cada um desses tem uma competência. Vou até passar o próximo slide primeiro. Por exemplo, a União, quem age em relação ao meio ambiente em nome da União é o Ministério do Meio Ambiente, o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, Instituto Chico Mendes. O IBAMA é mais para a indústria e o Instituto Chico Mendes é mais para reservas, reserva biológica, parques nacionais, etc. No Poder Judiciário, a nível da União, quem age é a Justiça Federal e a Polícia Federal, e no Ministério Público, o Ministério Público Federal. No Estado, são as Secretarias Municipais do Meio Ambiente, os Conselhos Estaduais de Meio Ambiente e os órgãos ambientais estaduais. Aqui no Paraná, Instituto de Água e Terra. Esse nome já existe há uns 3 anos, antes era o Instituto Ambiental do Paraná. No Poder Judiciário, a nível estadual, é Justiça Estadual, Polícia Judiciária Estadual e Polícia Militar dos Estados, que ainda pode ser subdividido em Polícia Florestal ou Força Verde. E no Ministério Público são os promotores de justiça estadual. Finalmente, a nível municipal são as Secretarias Municipais do Meio Ambiente e os Conselhos Municipais do Meio Ambiente. E a nível judiciário é a Guarda Municipal. Então, vocês veem aqui que cada um tem uma competência. A União trabalha em questões relacionadas a índio, águas federais, águas subterrâneas, energia nuclear, praia, parques nacionais e fauna. Se lembra que eu falei que o papagaio pertence a todos? O papagaio pertence à União. A gente só tem a posse. O Ministério do Estado, ele age em público do Estado, a competência dele é em tudo que for diferente ao que a União age. Tudo que não for isso daqui é o Estado. E no município a gente não tem, porque daí a gente depende dos promotores de justiça estadual. Gente, eu falei para vocês e mostrei agora que cada um tem sua competência. Mas existe algo ligado à legislação em relação a essas competências, que é o princípio da hierarquia das leis. O maior ente é a União.
é a federação. O segundo maior é o estado. E o menor é o município. Cada um pode ter a lei que quiser, desde que não afete a lei do ente superior, a lei que está acima. Então, Curitiba quer ter uma lei ambiental? Pode, desde que ela não seja contrária à lei estadual nem à lei da União. Ela pode ser mais rígida, mas não pode ser contrária. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando Roberto Requião era governador do Paraná, ele fez uma lei aqui no Paraná proibindo o plantio da soja transgênica. Ele proibiu, simplesmente proibiu. Não pode plantar soja transgênica. Quando saiu essa lei aqui, eu falei na hora, esta lei vai cair. Porque ela fere o princípio da hierarquia das leis. O que significa isso? Já tinha uma lei federal disciplinando o plantio da soja transgênica. Deixava plantar soja transgênica no Brasil, sob certas condições, mas permitia. Quando o Roberto Requião fez uma lei proibindo o plantio da soja, ele foi contra a lei federal. Foi contra a lei de um ente maior da federação. E ele podia ser mais restritivo. Ele podia dizer assim, olha, eu vou colocar mais exceção ainda para plantar soja transgênica. Não é que vai ser proibido plantar soja transgênica, mas vai ser bem restrito plantar soja transgênica. Isso ele podia fazer, porque ele complementava a lei nacional. Só que quando ele proibiu o plantio de soja transgênica, ele foi contra a lei federal. Então, ele quebrou o princípio da hierarquia das leis. Tá? Então, por exemplo, Curitiba decide proibir carro. Não pode mais ter carro em nenhum lugar de Curitiba. Ele fere o princípio da hierarquia das leis. Por quê? A legislação Código Nacional de Trânsito, ele permite carro. O que Curitiba pode fazer assim? Só carro elétrico? Pode. Pode. Curitiba pode fazer isso. Só carro elétrico. Ele está colocando uma restrição, não está indo contra a lei federal. Curitiba pode dizer assim, a maior velocidade de carro na cidade vai ser 30 km por hora. É um absurdo, mas pode fazer. Ele não está proibindo que ande carro em Curitiba, ele só está restringindo a velocidade. Tá? Então, esse é o princípio da hierarquia das leis. Gente, se eu estiver falando muito rápido, se vocês não estiverem entendendo, por favor, me falem. Vocês já devem ter ouvido falar por aí, nossa, isso eu ouço o tempo todo, que a legislação ambiental brasileira é uma das melhores legislações ambientais do mundo. E é. Nós temos uma legislação ambiental magnífica, exemplar. E ela trabalha a partir de três, junto com aqueles princípios do direito ambiental, né? Mas a legislação ambiental brasileira tem três abordagens. Primeiro, regulamentação do local de produção. Então, ela regulamenta a tua casa. O que você pode poluir? Vocês sabiam que vocês não podem queimar lixo na casa de vocês? Porque polui o ar? Ele regulamenta a indústria, dizendo o quanto que a indústria pode emitir de poluentes para o ar, para a água, para o solo. A segunda abordagem é a regulamentação de produto. E daí o exemplo mais claro disso é carro. Ela diz assim, quanto que um carro pode poluir por quilômetro rodado. O carro é o produto da indústria. Ela pode dizer assim, olha, não pode mais ter chumbo na tinta. A tinta é um produto da indústria. A lei está regulamentando, quando ela diz assim que não pode mais ter chumbo na tinta, a lei está regulamentando um produto. E, finalmente, tem a regulamentação dos locais, das condições ambientais
onde que ele limita a atividade. Isso está muito ligado, por exemplo, com aonde você pode construir tua casa, aonde você pode construir uma indústria. Então tem até aquela tal de ZR, zona residencial, ZI, zona industrial. Aonde que eu moro é uma ZR, zona residencial. Eu não posso construir uma fábrica no meu jardim. Não posso. Então ele limita condições ambientais, limitando a atividade. Olha só que legal, gente. Ele pega desde quem produz a poluição, o produto que pode poluir, e ele ainda diz assim, aonde que você pode fazer cada coisa. 3 abordagens diferentes. A intenção disso é não poluir. A ideia que passa é mais fácil o controle na origem. Quem está poluindo? Com essas 3 abordagens, eu consigo cercar quem está poluindo. Por quê? Depois é muito mais difícil recuperar o meio ambiente. É muito mais difícil recuperar o meio ambiente. Então, a legislação ambiental tem essas 3 grandes abordagens. Agora, eu quero perguntar para vocês, eu acabei de falar para vocês que a legislação ambiental brasileira é uma das melhores do mundo. Qual que é a nossa situação em relação ao meio ambiente? O que vocês acham? Estamos bem? Estamos mal? Estamos médio? O que vocês acham, hein, gente? Qual a opinião de vocês? Ainda estamos bem, estamos respirando. Ah, estamos bem, ainda estamos respirando. Nossa Senhora. Foi o Clodoaldo que falou, Clodoaldo? Eu que falei essa besteira aí. Não, eu gostei do teu otimismo, Clodoaldo. Ainda estamos respirando. Ô, louco, não foi besteira. O pior é que você está certo. Ainda estamos respirando. É lógico que teve um pouco de ironia, né, Clodoaldo? Sim, com certeza. Um pouco ou muita ironia. Por que o Rio Barigui do lado da Uni Andrade está poluído, totalmente poluído, gente? Esgoto, né? Por que o ar que a gente respira dá renite pra gente? Hein? Fábrica, automóveis. Pois é. A gente está numa situação ambiental péssima. Mas o professor acabou de falar que a legislação ambiental brasileira é uma maravilha. E é. E por que a gente está assim, gente? O que vocês acham? Falta fiscalização, né? Punição. Falta fiscalização e punição. Este é o grande problema aqui no Brasil. A gente ainda aplica pouca multa ambiental e quando aplica, entra na justiça e o cara ganha o direito de não pagar. É um problema muito, muito sério. Não tem fiscalização e punição. Agora, eu tenho um jeito melhor para combater isso do que fiscalização e punição. Educação. Tem algo chamado educação ambiental. E o profissional biomédico também é responsável por isso. Também tem o dever de mostrar para as pessoas em volta o perigo de se poluir. Não só para o meio ambiente, mas para a nossa saúde. Tá? Então, assim, se a gente tivesse educação ambiental, não precisaria ter fiscalização, não precisaria ter punição, porque eu ia saber que eu tenho que fazer a minha parte. Então, assim, temos que economizar água, porque estamos numa seca danada. Ah, então vamos começar a fiscalizar as pessoas quanto que elas gastam de água. Não. O certo seria cada casa se conscientizar que tem que economizar água. Mas isso não acontece. Então, daí a gente tem que fiscalizar. Daí a gente tem que punir. O certo seria educação ambiental. Bom, gente, agora falando da legislação ambiental brasileira, tudo começa no artigo 225 da Constituição, que fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem do uso comum do povo e essencial
é essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Se vocês se lembram da aula passada, para as presentes e futuras gerações. Isso é a ideia de desenvolvimento sustentável. E usar hoje os recursos de tal maneira que as próximas gerações tenham o mesmo recurso, os mesmos recursos para serem usados. Isso é a base de toda a legislação ambiental brasileira. E daí a gente tem algumas leis muito importantes, como a Política Nacional do Meio Ambiente, ou que a gente chama também Política Nacional do Meio Ambiente, PNMA. Né? E a Política Nacional do Meio Ambiente, gente, ela dá toda a política ambiental que a gente vai utilizar no Brasil. Ela é tipo como se fosse, vamos dizer assim, uma Constituição Ambiental do Brasil. Ela vai dar as linhas gerais de como a gente vai se comportar especificamente ao meio ambiente aqui no Brasil. Então, ela define o objeto, o meio ambiente, os princípios, objetivos, diretrizes, instrumentos, quais são os órgãos que vão trabalhar com o meio ambiente, define responsabilidade, objetivo, etc. A Política Nacional do Meio Ambiente dá quais os instrumentos que a gente vai utilizar para diminuir o impacto ambiental aqui no Brasil. Por exemplo, padrões de qualidade ambiental, ou quanto pode poluir, o zoneamento ambiental, o estudo de impacto ambiental, relatório de impacto no meio ambiente, o licenciamento ambiental, auditoria ambiental, etc. Só que é muito importante que a Política Nacional do Meio Ambiente, PNMA, ela não dá detalhes. Ela só diz o que a gente vai fazer. Mas daí esses detalhes têm que ser complementados com leis, resoluções e portarias. Lembrem-se que é como se fosse uma constituição ambiental. Ela só dá as linhas gerais em relação ao meio ambiente. Professor, aonde encontrar... até aqui tem um erro aqui, gente. Aonde encontrar a legislação ambiental, né? Vocês podem entrar no site do CONAMA, aqui está o hiperlink, no antigo Instituto Ambiental do Paraná, acho que esse hiperlink ainda funciona, e na Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Tá? Se eu quero uma lei federal, eu entro no site do CONAMA. Eu posso entrar também no site do Congresso Nacional. Eu também posso procurar lá. Se eu quero uma lei estadual, eu entro no Instituto Água e Terra, antigo IAP, Instituto Ambiental do Paraná. E se eu quero uma lei municipal, eu entro no site da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Tá? Mas tem uma legislação que é extremamente importante, que é o chamado licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental é uma permissão, é uma licença que o poder público dá para vocês operarem. Professor, eu quero fazer um laboratório de análises clínicas, professor. Eu gostei muito disso lá no meu curso de biomedicina, então eu vou abrir um laboratório de análises clínicas. Poxa, mas o laboratório de análises clínicas, ele pode provocar impacto ambiental, né? Por que a gente trabalha com muitos reagentes? A gente trabalha com fluidos humanos, fezes, urina, sangue, tecidos. Então, a gente não pode tratar o laboratório de análises clínicas de qualquer jeito. A gente tem que ter cuidados. Primeiro, para não contaminar as pessoas. Segundo, para não contaminar o meio ambiente. Então, o governo diz assim, você pode abrir um laboratório de análises clínicas, mas você vai precisar minha permissão ambiental. Você vai precisar o meu licenciamento ambiental. Então, daí, a gente vai estudar quais tipos de impactos
o laboratório pode provocar e o governo, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente ou o Instituto de Água e Terra, vai dizer para você, olha, você precisa de uma estação de tratamento de esgoto, você precisa tratamento das suas emissões atmosféricas, você precisa gerenciar os resíduos com risco biológico, com risco químico. Então, ele vai te dar uma série de tarefas. E essas tarefas vão constar na licença ambiental. Essa licença ambiental nada mais é do que um vínculo com as autoridades ambientais. Como eu falei para vocês, ela pode ser requerida ao órgão ambiental municipal, estadual ou até federal. O mais comum é o estadual. Aqui em Curitiba a gente pede para o municipal. Tem alguns casos que daí é federal. E serve para todos os empreendimentos que causem impactos, possam causar impactos ambientais significativos. É a mesma coisa de qualquer outra licença. Então, normalmente, a empresa ganha licença ambiental para 5 anos. E daí tem que ter a renovação. A cada 5 anos, o órgão de proteção ambiental vai lá, está seguindo a licença? Vamos ver papelada, vamos fazer análise e tal. E assim por diante. Então, assim, gente, vocês já sabem que se vocês quiserem abrir um laboratório de análises clínicas, vocês vão ter que pedir licença ambiental. Professor, para uma farmácia também? Também. Professor, para um consultório psicológico? Não, porque daí não causa impacto ambiental significativo. Para um consultório médico? Talvez. Talvez. Quanto mais possibilidade, maior a possibilidade de causar impacto no meio ambiente para as pessoas, mais certa é a necessidade de pedir licença ambiental. E ela tem 3 fases. Para complicar um pouquinho mais. Para complicar um pouquinho mais. Então, vamos lá. Como que funcionam as 3 fases? Eu tenho a ideia. Vou abrir um laboratório. Daí, eu primeiro defino o local. Quando eu definir o local, eu vou pedir o que a gente chama de licença inicial ou prévia. O governo vai dizer para você, o órgão de proteção ambiental vai dizer para você, você quer abrir um laboratório de análises clínicas aqui em Curitiba? Ah, tá. Então, tudo bem. Aqui em Curitiba pode. Então, ele vai autorizar. Ou não, né? Essa é a primeira licença. Você ainda não abriu o laboratório. Você só definiu que vai abrir um laboratório e definiu o local. Daí o governo vai autorizar ou não. Se ele autorizou, daí vocês entram na segunda fase, que é a licença de instalação. Daí eu vou precisar do projeto do laboratório. Tudo que eu vou fazer, as atividades, daí resíduos que eu vou produzir, reagentes que eu vou usar, né, o tipo de análise que eu vou fazer e assim por diante. Daí você vai pedir, com isso você vai pedir a licença de instalação. Daí o governo autoriza. Só agora você pode construir teu laboratório. Até agora, você não pode fazer nada. Então, com a licença de instalação, você pode instalar, construir teu laboratório. Tudo bem, terminou a instalação. Término da instalação. Agora, você pede a licença de operação. Você quer lá chamar o Greca, né? Você vai colocar uma faixa lá e vai chamar o Greca, puxar o saco do Greca lá um pouquinho, né? Para cortar a faixa. Agora vamos começar a funcionar. Não pode. Você primeiro tem que pedir a licença de
operação. Daí o governo autoriza, daí você pode começar a funcionar. Olha só, que legal. Tem 3 fases. A licença prévia, deixa aqui, ó, licença prévia, licença ou consulta prévia ou licença de localização, é uma primeira avaliação. O governo vai dizer se você pode se instalar ali ou não. E ele também vai dizer se você precisa fazer um estudo de impacto ambiental, o EIA, tá? Daí, depois que você tiver essa primeira autorização, você vai pedir a licença de instalação. Então, você vai ter que mostrar o projeto para o governo, vai ter que ver se você atende às leis municipais de uso e ocupação do solo. Se o governo pediu um estudo de impacto ambiental, vai ter que estar aprovado, e assim por diante. Você vai apresentar o memorial, deixa eu até colocar aqui em marca-texto, o memorial de caracterização do empreendimento. Como, desde a planta baixa, com cada localização, até todas as atividades. Eu vou fazer análise disso, daquilo, eu vou usar tal reagente, daí vai ter esgoto, vai ter resíduo, vai ter emissão atmosférica, e você vai ter que provar no memorial tudo o que você faz. Só depois disso aprovado é que você pode começar a instalar. Daí você instala, constrói, faz tudo e você quer começar a funcionar. Daí você vai ter que entrar de novo com pedido para a licença de funcionamento, ou também chamada licença de operação. Daí o governo volta e vê se vocês estão seguindo tudo que estava na licença prévia e na licença de instalação. Se você estava seguindo tudo, ele vai te dar uma licença de operação em caráter precário, por um prazo definido, 1, 2, 3 anos no máximo. Depois desse prazo, ele volta lá, vê tudo de novo. Está fazendo certo? Ótimo. Agora você ganha a licença efetiva. Mas mesmo assim, depois de vocês ganharem a licença efetiva, vocês não vão sentar em trono esplêndido, pronto, não preciso mais me preocupar. A cada 5 anos, o governo vai lá de novo para renovar ou não a sua licença ambiental. E eu já vi empresa sendo fechada porque não conseguiu renovar a licença ambiental. Olha só, isto, gente, é só uma pequena parte de tudo aquilo que a gente tem que seguir em relação à licença, ou, perdão, em relação à legislação ambiental. Tem muito mais do que isso, e a gente vai mostrar em cada aula. Quando a gente falar de qualidade da água, de poluição do ar, de poluição do solo, a gente vai lembrar algumas dessas legislações específicas. Mas quando a gente trabalha com análise ambiental, é legislação o tempo todo. E vou falar mais para vocês. A gente só consegue respirar o ar, tomar a água, usar o solo hoje porque tem essa legislação. Senão isso daqui estaria muito, muito, muito pior do que está hoje. Gente, eu já fui para a África. Não sei se eu já comentei com vocês, mas eu já fui para Gana, na África. Uma viagem inesquecível para mim. É um intercâmbio com a Universidade Suniane, no interior da África. A legislação ambiental lá é muito, muito precária. Se vocês acham que o meio ambiente está ruim aqui, lá está 1000 vezes pior. 1000 vezes pior. Lá está extremamente ruim, tá? Por isso a legislação ambiental é tão importante. E por isso que quando a gente trabalha com análise ambiental, a gente trabalha com a legislação ambiental junto. Eu até comprei esses tempos para o meu filho um livro sobre a lei de crimes ambientais. E eu tenho outros livros também ligados à legislação ambiental para, apesar de não ser advogado, aprender cada vez mais. Quando a gente faz perícias ambientais, por exemplo, elas estão baseadas basicamente na legislação ambiental, né?
Extremamente importante. É isso, então, pessoal. Eu espero que vocês tenham tido uma nova visão do que é legislação, como funciona, até não só para a questão ambiental, mas para a gente saber por que a gente tem que obedecer tanta coisa diferente no nosso dia a dia. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que queira colocar? Alguma situação que já vivenciou, e etc? Hein, pessoal? Vocês estão na minha aula ainda? Estamos sim. Sim, professor. Sim. Sim, professor. Eu não... algumas vezes eu acho que vocês não estão mais na minha aula, foram dar uma volta por aí. Gente, é sério, eu não sei se eu estou explicando bem o suficiente para vocês. Então, vocês têm que tirar todas as dúvidas. E não sintam vergonha. Não sintam vergonha. Eu tive um professor na Alemanha, né, que falava, como é que era? Não existe pergunta idiota. Idiota é pergunta que não foi feita, tá? Eu concordo inteiramente. Eu não gostava muito daquele professor, mas eu concordo inteiramente com ele, tá? Não existe pergunta idiota. Idiota é pergunta que não foi feita. Vamos lá, professor. Aquela liberação que você falou, para clínica, esses negócios, já tem uma liberação pré-definida do que você precisa fazer, né? Eu estava vendo esses dias a questão da ponte que eles estão para fazer ali, analisar entre Caiobá e Guaratuba. E eu vi que eu estava escutando ali que a análise desse impacto ambiental leva 2, 3 anos, é isso? Exatamente, porque inclusive eu já publiquei até trabalhos sobre microbiologia da água da Baía de Guaratuba, tá? Coliformes fecais, totais, Escherichia coli, etc. Já publiquei até sobre isso. O que acontece? É que com a ponte tem a parte física dela, que vai atuar com certeza nas correntes, na entrada e saída de peixes da Bahia, e assim por diante. Mas tem um outro problema, que a ponte vai facilitar o tráfego de carros. Então vai ter muito mais carros andando por ali, vai ter mais poluição do ar, acidentes que podem ocorrer, um carro cair na Bahia, mata a pessoa, mas também polui o meio. Então eles precisam ver certinho. Como é uma área muito grande e tem áreas de preservação em toda a volta, o estudo para saber quais vão ser os impactos, princípio da prevenção, ele é muito demorado. E ele é realmente demorado. Isso não é manha dos caras, não. Ele é demorado, esse estudo. Se você for fazer uma usina hidrelétrica do tamanho de Itaipu, por exemplo, só o estudo do impacto ambiental vai demorar pelo menos uns 5 anos. Só esse estudo. E depois o estudo tem que ser aprovado, para daí você começar a construir. Né? Então, no caso da ponte entre Caiobá e Guaratuba, você tem que estudar muita coisa, tem que levantar uma série grande de dados. Isso pode levar até 2, 3 anos, sem dúvida nenhuma. Tá? Isso não significa que a ponte vai ser aprovada. Pode ser que os estudos mostrem que se construir uma ponte ali, vai dar muito mais impacto ambiental do que o atual ferryboat. Particularmente, ponte dá menos impacto ambiental que o ferryboat, tá? Minha opinião técnica. Eu, ambientalmente, prefiro uma ponte ao ferryboat, tá? Sem dúvida nenhuma. Mas eu preciso ter aquilo tudo provado no papel. Daí, o governo vai analisar o impacto, o relatório de impacto de meio ambiente. E a ponte só vai poder começar a ser construída depois que tudo for aprovado. Daí, quando chegar no final da construção, vai lá o Ratinho, né, o Ratinho Júnior, vai lá, eu fiz a ponte, né? Como o Greca também faz, eu fiz isso. Daí eu tenho vontade de perguntar para eles assim: você foi lá, preparou o concreto, colocou lá o tijolo e tal, o ferro e tal, né? Não foram eles que fizeram a ponte, né? Ou vão fazer a ponte. Mas
Vai lá o ratinho, vai inaugurar a ponte. A ponte só pode ser usada depois da licença de operação. Se a ponte for usada antes da licença de operação, é um problema muito sério. É contra a lei. Pode ser gente presa, inclusive. Tá? Então é assim que funciona. Entendeu, Clodoaldo? Sim, entendi sim. Ótimo, ótimo. Que bom. Mais alguém tem dúvidas? Quase 10 horas de sexta-feira, o pessoal quer ir embora, né, gente? Quer ir embora. A Alessandra ainda está assistindo a aula da cama, Alessandra? Com certeza. Daí ela vai desligar o celular e vai dormir, né? É aqui mesmo eu vou ficar. Não sai. Gente, é brincadeira, viu, Alessandra? Eu não tenho nada contra você assistir deitada a aula. Capaz, Sério. professor. De verdade, não tenho nada contra. Desde que assista a aula, né? Desde que Verdade. Gente, não se esqueçam de entrar lá na atividade de frequência, por favor, para já garantir a frequência de vocês. A presença na live, se lembram que é outra nota ainda, né? Então, obrigado pela presença de vocês, gente. Fico feliz em ter vocês aqui de novo na sexta-feira à noite, tá? Já estão separando as equipes para aula prática, pessoal? Já estão separando as equipes para aula prática? Não lembre-se. Ainda não. Quantas pessoas são por equipe? Deixa eu ver aqui, eu anotei, eu acho que eu tinha anotado. Quantas pessoas são na Clodoaldo, na sala de vocês? 25. 25? Sim. Nossa Senhora. Poucos vão ganhar aquele ponto extra, hein? Pois é. 25 divididos por 6 dá... 4. 4, Vamos fazer o seguinte, 4 em cada equipe, tá bom? 3, pode ser? Não, sabe por quê? Porque não cabe no laboratório, daí são sempre 6 bancadas. Uhum. Então, daí, eu queria a bancada separada, cada um, porque os 25 cabem no laboratório sem problema. O problema Na real, são 25, são 24 que vão, né? Que tem o Luiz que ele não pode ir na sexta-feira. Ele falou que conversou contigo, né? Isso, ele conversou sim. Daí ele entra numa equipe como quinto aluno de uma equipe. Beleza. Tá bom? Sem problema. Então, equipes com 4 alunos, só a equipe do Luiz, por causa do Luiz, vai ter 5. Certo, gente? Beleza. Tá ótimo. Então comecem a separar as equipes, por favor, que daqui a pouco, daqui 3 semanas, 1, 2, 3, 4 semanas a gente já tem a nossa aula prática, tá? E daí vamos ter 2 seguidas, para começar numa aula e terminar na outra. Gente, obrigado pela presença e até semana que vem. Semana que vem a gente começa a falar sobre água, tão importante para a gente, qualidade de água, tá? Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, professor. Valeu, Tchau. professor. Boa noite. Boa noite, Alessandra Pablo. Boa noite, professor. Boa noite, Mariana. Até a aula que vem. Tchau, tchau.